Saudações a todos e todas que se encontram aqui presentes nesse nosso segundo episódio do podcast Conversando no Tom. Hoje nós temos como convidado nada mais, nada menos do que o nosso querido professor doutor Adalto Soares. Esse podcast tem um oferecimento da Universidade do Estado do Amazonas, do curso de música da Universidade do Estado do Amazonas e do Programa Profissional de Pós-Graduação em Música, e é organizado através do Laboratório de Pesquisas Práticas e Ensino Musicais, o LAPEN. Professor Adalto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conversando no Tom. Bom, muito obrigado pelo convite, estou muito honrado por estar aqui e poder participar, a gente bater um papo aqui, vai ser gostoso, e boa noite a todos. Professor, vamos conversar um pouco falando sobre a sua história, a sua trajetória na música, como você começou na música, por onde você passou, por onde andou, um pouco de sua experiência até chegarmos aqui. Temos tempo? Temos tempo. Um pouquinho. A gente, cada ano que passa tem mais histórias para contar, né? Então aí vai ficando um pouco mais longo a história, vai colocando mais um capítulo. Mas eu comecei ainda quando criança, na banda musical de Cubatão. Comecei tocando saxhorn, que é um instrumento, né, que é conhecido carinhosamente como chiquinha lá no Sudeste, creio que aqui também, e algumas regiões do Brasil é conhecido também como cachorrinha. É um instrumento que ele faz uma parte harmônica, porém rítmica, né? Que ele fica sempre fazendo aquela parte rítmica nos dobrados. Isso mais aqui no Brasil, né? Na Europa, mais especificamente na Inglaterra, ele já tem uma outra função, mas aqui é essa função. Depois eu passei a tocar trompete e a banda, o meu professor foi o maestro Roberto Farias, né? E ele, já visionário, já naquela época, ele queria montar uma banda sinfônica. Então, a prefeitura de Cubatão lá investiu em instrumentos sinfônicos, comprou oboés, fagote e trompas. E tuba sinfônica também, porque antes a banda só tocava com sousafone, né? Investiu em banda sinfônica, em tuba sinfônica também. E eu fui um daqueles garotos lá que teve a sorte de ter essa oportunidade de ter esses instrumentos e um bom professor à disposição ali naquele momento para a gente poder estudar. Aí eu dei seguimento, e ali na banda mesmo, o irmão do maestro Roberto Farias, o finado, né, Reginaldo Farias, ele já havia trilhado um caminho. Então ele já mostrou para a gente qual seria, né, se aqueles que objetivassem seguir na música, como que seria. E ali eu fiquei sabendo que música também era profissão, né? Porque a gente não tinha esse entendimento. Então ele mostrou o caminho e era para a gente estudar na escola de música. Eu morava em Cubatão, que fica até a escola de música dá quase 80 quilômetros, né? Então foi uma aventura aí de até conseguir ir lá. E nossa família não tinha, a minha família no caso, né, não tinha muitos recursos, né? Então a gente foi lutando do jeito que dava para fazer. E isso eu comecei a estudar na escola de música e eu tinha 15 anos de idade. Eu comecei a tocar trompa, que eu já vinha do trompete. E depois, já com 17 anos, eu estava como estagiário da Orquestra Municipal de São Paulo, do Teatro Municipal, já convivendo lá com uma classe musical, né, muito exigente também. E ali nós tivemos a visita de um maestro chamado Carlos Veiga, que ele era o maestro da Sinfônica da Paraíba, a Orquestra Sinfônica da Paraíba. E ele estava contratando trompa. Então eu fiz uma audição e fui aprovado e vim com 18 anos, eu estava na Paraíba. Mas naquela época a gente não tinha esses meios de comunicações que a gente tem tudo, né? Então aí a saudade também bateu e nisso teve a oportunidade, eu fiz audição lá para a Orquestra de Campinas, aí voltei para a Orquestra de Campinas, voltei para São Paulo, fiquei ali, mas o meu objetivo sempre era São Paulo, que eu
o que eu foi crescendo querendo tocar em São Paulo, viver em São Paulo, esse era o meu objetivo, né? Não que esses outros lugares por onde eu toquei anteriormente não fossem com qualidade, não é isso, né? Era o meu objetivo, era diferente. Fiz também audição, né? Eu mandei uma gravação, mas eu não me lembro para qual país foi. Não sei se foi a Suíça. E eu fui aceito como trompa da Orquestra Jovem Mundial. Isso já com 19 anos, né? 19 para 20 anos. E fui para a Polônia. Fiquei lá um mês na Polônia e atuei como primeira trompa também da Orquestra Mundial. Fizemos apresentações, tudo isso aí foi muito legal também para mim, essa experiência de você enfrentar o desafio de uma outra língua, e tive que fazer as coisas tudo correndo, né? E vai aprendendo na luta ali, né? Também o ir para lá, tudo foi uma preparação muito intensa, né? Toda essa questão. Retornando depois, eu fiz um concurso jovem solista, né, na orquestra antiga estadual, ele tinha esse jovem solista. E eu ganhei esse concurso, então eu ganhei eu faria parte da programação da orquestra solando. Mas aí, pela minha desenvoltura, surgiram algumas oportunidades, antes disso mesmo, né, desse solo, como premiação, de fazer alguns cachês na orquestra do Estado. Antiga Estado. E também a orquestra precisou de um terceira trompa. Não, eu estava tocando em Campinas, né? E aí eu fiz uma audição lá com o maestro Eleazar de Carvalho. E fui aprovado e passei a tocar na Orquestra do Estado. Fiz também audição para a Orquestra Brasileira, fui aprovado como terceira trompa e primeira trompa da Brasileira para ser assistente do professor Schwab, que eu já tinha esse contato com ele, né? Já estava estudando com ele, mas não fui para a Brasileira, continuei em São Paulo. Aí fiquei em Campinas. Depois eu saí da estadual, voltei para Campinas. Minha esposa trabalhava lá em Campinas, então essa questão de logística de viagens não estava muito legal, não. E então eu assumi também como primeira trompa de Campinas, né? E fiquei lá durante 7 anos como primeira trompa. Aí depois me convidaram de novo para voltar para São Paulo, aí eu voltei. Aí eu voltei e fiquei e participei da Nova Zesp também, toquei na Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo. Como músico convidado, toquei em várias orquestras aqui no Brasil. Toquei também como músico convidado na Orquestra de Cannes. Depois disso, já estou encurtando aqui a carreira, hein? Estou fazendo bem rápido aqui. Eu gravei com muitos artistas, né? Muitos cantores brasileiros também, vi várias propagandas. Provavelmente eu fui um dos trompistas mais ouvidos do Brasil e as pessoas não sabiam que eu era o anônimo. Porque algumas propagandas de televisão, e também tinha uma propaganda de uma rádio que ela tinha, até recentemente eu ainda ouvi essa propaganda, a Rádio Antena 1, em onde tinha Antena 1 pelo Brasil, tinha aquela vinheta da chamada da Antena 1, então ali a cada hora aquela vinheta tocava, sei lá, 5, 6 vezes, né? Antena 1, eu que fazia esse sol ré lá, e tinha uma vinheta que gravou. Eu estava em boa companhia, né? Que tinha mais umas partes musicais. Fui eu, o Proveta do saxofone e o Gil do trompete, né? Lá da Mantiqueira e tantos outros artistas também. Então provavelmente eu fui um dos trompistas mais ouvidos do país. É um anônimo, né? É um anônimo. Mas depois eu fui para Tatuí, porque eu já estava querendo fazer um outro tipo de atividade na carreira, né? E passei a lecionar. E concomitantemente eu comecei também a me dedicar mais à música brasileira. E lá tinha um contato com o Alexandre Bauab, que era um líder do grupo Quebrando o Galho lá de Tatuí. E eu comecei a ter esse contato com eles, então surgiu. Eu fiz um projeto e apresentei esse projeto para a gravadora Paulus e foi aprovado, né? Então eu gravei um CD de Trompa no Choro,
que isso aí foi também uma coisa, algo muito importante para mim. Creio que também para muitas outras situações, eu já encontrei situações de pessoas que, a partir daquela gravação, começaram a entender a trompa também como um outro tipo de instrumento, não só aquele instrumento sinfônico que eles tinham até de referência. E os compositores também, alguns compositores também já conversaram comigo, que falaram, agora eu escrevo diferente. Porque até então as pessoas tinham aquela referência da trompa. Claro, a característica do instrumento ela é muito melodiosa, né? Tocando umas coisas mais em andante e tudo assim. E eu quis, de certa forma, também mostrar que o instrumento também, o limite dele é a capacidade do executante. Você entendeu? Claro que é idiomático essa trompa, como eu falei, melodiosa, é idiomático, é bonito, tudo, mas a gente também pode fazer outro tipo de música. Então, eu gravei o CD, chama-se Tico Tico e Outros Mais. Então, eu gravei Tico Tico, 1-0, Espinha de Bacalhau, e trompa tocando Espinha de Bacalhau, o pessoal nem imaginava isso aí naquela época, né? Então, daí, como eu te falei, surgiram outras pessoas também, que agora já se dedicam. Eu não fui o primeiro a tocar choro na trompa, né? Eu fui o primeiro a gravar esse repertório e com esse tipo de abordagem. Porque, assim, algumas músicas eu gravo no tom, eu toco no tom original. E outras eu transporto para o que é, digamos assim, trompisticamente mais interessante para a gente fazer em termos de tessitura, de desafio também, né? Então, às vezes, para a trompa fica muito grave também, então você confunde um pouco, perde um pouco da característica sonora dela, entendeu? Então, eu fiz isso. Essa gravação rodou, né? Muitas já tem Japão, Venezuela, Europa, rodou muito. E nessa situação, o que aconteceu em 2006, se eu não me engano, não, 2005, aí eu recebi um e-mail da Associação Musical de Karlsruhe, que pelo intermédio lá do professor Will Sanders, né, eles chegaram a essa gravação e eles queriam um solista, que eles viriam fazer uma turnê aqui no Brasil. E eu fui convidado, né, por essa gravação. E aí eles queriam que eu tocasse, sugeriram alguns repertórios. E eu tinha recentemente, né, naquele período, eu tinha feito uma apresentação na Sala São Paulo com a Banda Sinfônica Jovem do Estado, e que foram foram 4 músicas originais e 6 peças que foram escritas, adaptações, né, arranjos, para trompa e banda, sempre um choro. Né? Então, e frevo, baião, samba, o Espinha de Bacalhau está lá também, todas essas coisas. André de Sapato Novo. Então, eu propus esse repertório para eles. Na hora, quando eles viram, eles gostaram, aceitaram. Então, eu fiz uma turnê aqui no Brasil com esse grupo sinfônico. Gostaram, tudo. Depois tem continuidade dessas histórias. Aí, quando for lá da outras situações, eu conto. E aí eu toquei aqui no Brasil e acabou. Tinha acabado, né? Quando foi, assim, no outro ano, eu recebi outra mensagem deles, era me convidando para ir lá, tocar lá na Alemanha, que era uma apresentação especial de 30 anos da associação. Eu falei, opa, vou, vamos lá. Tinha hospedagem, passagem, essas coisas, eu fui. E eles tinham mandado um e-mail tudo em alemão, e eu não traduzi tudo, né? E aí tinha uma parte em inglês, eu fiquei assim, fascinei e fui embora. Aí eu cheguei lá no teatro, teatro grande, bonito, um centro de convenções, na cidade de Bruxhalle. E aí, quando eu fui chegando assim, uma acústica boa do teatro, né? Um pouquinho antes de começar a apresentação, pode ser no ensaio geral,
vários microfones, assim. Aí veio um querendo vir um dia ficar trompa. Aí eu falei assim, cheguei para o diretor e falei, escuta, mas precisa de microfonar aqui, uma acústica tão boa? Ele falou, por causa da gravação do CD. Eu falei assim, gravação de CD? Ele falou, está no contrato. E eu passou batido, rapaz, e eu falei, meu Deus, gravação de CD ao vivo, no que eu fui me meter? Mas também tem uma gravação lá, graças a Deus deu tudo certo, e está lá a gravação também lá, com a Associação de Causeway. E depois disso eu gravei um CD com a banda sinfônica do conservatório, né, que era a Orquestra de Sopros, e esse CD foi com músicas do compositor Hudson Nogueira, que ele havia escrito 2 peças, ele depois escreveu mais 2 peças para trompa, e esse CD está junto com o Fred Mills, é muito bacana, ele escreveu uma peça também, o Fred Mills que gravou, então foi legal também ter essa convivência com o Fred e conversar bastante, eu aprendi muito com ele, né, sobre a experiência. Fred Mills, para quem não sabe, ele foi o trompetista fundador do Canadian Brass, né? Então a gente teve um período com uma amizade bem estreita aqui no Brasil, graças a Deus. Nesse período, né, eu montei, junto com a minha esposa, a Orquestra de Metais Lira Tatuí. Se tiver oportunidade, depois a gente fala sobre a lira. Vai ter, né? Então, tá bom. E depois eu senti a vontade aí, né, por diversas razões, de dar seguimento aos estudos. E fiz a prova para doutorado na UFBA, entrei, me formei, mas durante o doutorado surgiu a prova de professor da Unirio. Aí eu fiz essa prova e também entrei, não foi aprovado. E quando foi 2018, aí eu fiquei sabendo que tinha uma vaga para trompa no Rio Grande do Norte. Então eu conversei com a família, né? Naquele momento a gente entendeu que seria legal a gente viajar, mudar e aí eu pedi transferência, fiz todo o trâmite de transferência. Para pedir transferência parece que é uma coisa bem simples. Pedir transferência, assina um papelzinho aqui e vai lá. E não é isso, né? Você também tem que fazer um projeto, tem que defender esse projeto. Foi uma série de situações para até isso acontecer. E eu estou lá no Rio Grande do Norte agora. Já tenho formado também uma classe boa, já tenho alguns alunos que passaram comigo aí, e já estão seguindo a sua carreira. E eu me lancei agora, foi um projeto de extensão que chama-se Por Essas Bandas do RN. Então, né, com esse projeto, eu ando o estado do Rio Grande do Norte, dando oficinas, né, nas bandas. Então, eu passo ali 2, 3 dias. Além disso, eu tenho um projeto na cidade de Areis e agora também na cidade de São José do Mipibu, que eu, sexta e sábado, toda sexta e sábado, eu estou presente nessas comunidades aí para também dar aula de música. Então, tá gostoso, está bom. Só um pente fino na carreira dele. Bem rápido, bem rápido. Bem rápido. Falando com sua experiência, né, aí eu entro num seguinte cenário. A música instrumental sempre teve o seu significado na sociedade. Ela veio se transformando ao longo do tempo. E se você pudesse fazer um marco histórico, como houve essa transformação da música nos últimos anos, como é que você faria esse marco histórico, da época que você começou até agora, essa transformação da música, né? Não somente na sociedade, mas também no desenvolvimento da sociedade, mesmo das pessoas da sociedade? Olha, eu assim, como marketing, não tem como... Eu vou voltar um pouquinho, né? Porque, por exemplo, a banda de música, ela estava muito presente desde as gravações lá da Casa Edson, né? Porque era com a banda de música que pelas condições de gravação que era possível na época, então precisava de instrumentos potentes para poder tocar. Isso divulgava bastante as músicas e as bandas, né? Consequentemente. Depois, com a alternação aí, o desenvolvimento como chama, da caixa de som, né, dos gramofones, tudo. Então, as bandas que antes tinham esse papel de entretenimento,
aquilo que ela ajudou a desenvolver foi, de certa forma, aquilo que fez com que ela não fosse mais também chamada para as outras situações, porque a música era ao vivo. Então, se você está gravando e está passando isso aí, você tira a sua função. Você entendeu? Então, isso acabou acontecendo. Eu ainda peguei bastante situação da banda e de big band. Né? Então, era muito importante na sociedade você ter a banda. Nas rádios, nos programas de auditório. Cheguei a peguei bastante situação. E toquei e trabalhei com pessoas que trabalhavam muito, entendeu? Trabalhavam em cassinos, porque era música ao vivo. Então, eu peguei ainda uma geração que fez muito esse tipo de trabalho, porque não tinha tanto. Eu trabalhei muito com o Paiolete, que ele desde criança, desde garoto, ele tocava em cassinos, entendeu? Então, teve outro, um trompetista, Boia, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele também era lá da Orquestra de Campinas, um senhor já, e improvisava muito, tocava agudo, ele era de big band também. Então, esse aí, o próprio Pantera, muita gente, porque ele é em São Paulo, né? Bill, do trombone, gente, muitos, eu tive esse prazer de conviver. E eles sempre falavam desse período também, e além do que eu havia presenciado. A questão das bandas, né? Não só da banda da música, em geral, essa própria maneira de fazer musical, como ele foi com a caixa de som, ele foi alternando, porque antes você tinha a sanfona, né? Você tinha fazendo os bailes, né? O sanfona, um triângulo lá tanto no Nordeste quanto no Sul também, eram muitos. São Paulo também tinha sanfona, né? E o tipo de música que se tocava, cantava, como se cantava. Isso, quando veio esse desenvolvimento dessa tecnologia, isso também foi mudando. Então, o tipo de instrumento foi mudando. Então, o instrumento eletrônico foi mudando. Então, sabe? Então, eu acho que é uma transformação da sociedade como um todo, né? Mas poderia também, de certa forma, ter mantido algumas situações, né? Porque você vê, isso também não mudou só no Brasil, mudou no mundo todo. Em outros lugares, eles ainda mantêm também, né, essa questão, uma tradição de música sendo mais elaborada, né? Digamos assim. Mas aqui no nosso país, eu toquei no último concurso da Record, que nós tínhamos concurso Record, que era como se fosse um concurso nacional, né? Com a banda de Cubatão, campeã. E eu tocava trompete. Então, foi antes dos meus 15 anos, eu tocava trompete. Vindo um pouco antes, esse concurso, porque eu quis falar dele, esse concurso, ele já havia, desde a década de 60, ele já começou a ter uma procura muito grande pelas pessoas participarem dele. E aí então foi um grande número. Então, antes quem dava a ordem unida, quem fazia aquelas coisas para as bandas, eram os professores de educação física. E eles que cuidavam das fanfarras também, do jeito que dava ali, do jeito que eles faziam. Só que depois de 64, aí eles entenderam, eles viram que naquela forma como aqueles alunos eles estavam lá todos empenhados, tudo, eles entenderam que era um caminho de certa forma colocar uma ideologia ali dentro desse contexto. Então, o que fizeram? Cada dessas bandas, eles tinham um militar tomando conta da banda. Então, tirou o papel do educador musical, do pessoal da educação física. Militarizou as bandas. Exatamente. E aí foi isso aí. Então, eu ainda peguei os últimos anos disso, né? Então, tinha esse papel e, de certa forma, tinha bastante gente vindo também, porque você tinha nas escolas, toda escola tinha uma banda, tinha uma fanfarra, então você tinha bastante gente vindo estudar, né? Quando isso, depois de 1986, que acabou essa história, então parece que ficou meio que marcado esse período. Então, aqueles instrumentos, eu vi, ninguém me contou, foram sucateados.
na minha escola mesmo, foi colocado no lixo. Acabou com a banda, você entendeu? De um dia para o outro. E foi quando, por exemplo, um ano antes, uns períodos antes, a minha irmã ainda chegou a tocar também bumbo na banda, umas coisas assim. Meio... Depois, eu, por causa de horário, eu não tinha tocado. Mas aí eu já tinha saído da banda, já tinha saído desse período, já tinha saído da escola. Mas isso aí fez com que toda essa nossa cultura que era muito puxada, a banda é brasileira nossa, que assim, é uma cultura nossa, a gente gosta disso, entendeu? Todo mundo, mesmo que a pessoa fala, ele tenha um outro entendimento, ele gosta de vários outros estilos, quando ele vem à banda, ele se rende à banda também, várias pessoas gostam, você entendeu? Então isso é nosso, é muito tradicional nosso. E acho que esse entendimento depois levou a essa escassez que a gente está chegando hoje. E isso também fez com que, se você não tem na base um desenvolvimento musical, como é que você vai criar lá no topo da pirâmide algo com uma qualidade muito boa? Você entendeu? Então fica difícil até mesmo, hoje em dia, de nós termos pessoas que têm esse entendimento que o quão é importante a banda na sociedade, porque eles não passaram por isso. Entendeu? Então fica difícil da gente conseguir reverter essa situação. Reverter. Bacana. Você falou da Lira de Tatuí, né? Eu tive o prazer de ver um ensaio da Lira de Tatuí e meio que uma apresentação. Foi uma preparação para apresentação, acho que foi em 2004, 2006, alguma coisa, lá em Tatuí, quando o Festival de Trombonista foi lá, né? Isso. É fantástico, surreal. Foi um marco na minha vida aquele ensaio lá. Eu pergunto a você, realmente a Lira de Tatuí foi um marco no que diz respeito às bandas marciais, bandas de música, né, no Brasil. Você poderia contar um pouco para a gente como foi a construção dessa banda e o desenvolvimento dessa banda até chegar em um lugar de destaque nacional, chegando até a tocar na Sala São Paulo, né? A Lira surgiu assim, eu falei que eu fui como trompetista, no último lá do concurso da Record, né? O último concurso da Record. Quando retornou, depois já tinha a CNBF, que é a Confederação Nacional de Bandas. Então, quando retornou a esse concurso, eu já voltei como jurado do concurso. Então, eu participei de algumas edições. Eu, junto com a professora Silvia, que é minha esposa, professora de percussão, e eu vi ali, o Fábio, a gente saía também no estado de São Paulo, fazendo as seletivas para o estadual, que tem a seletiva do estadual, e dessa seletiva, de cada uma região, sai 3 para ir para a final. E nós fazíamos a seletiva e a final, e depois o nacional, para sair 3 para o nacional, entendeu? E eu via muitas situações que a gente tinha que fazer avaliação, né? Você simplesmente os critérios de avaliação, mas para cada nota que você dá, você tem que justificar o porquê daquela nota, né? E nas avaliações eu tinha sempre que ver situações de fundamentos da técnica. Então eu sempre ficava com a parte dos metais, vendo. Então eu via muitas situações que eram fáceis de serem resolvidas, mas as pessoas não tinham essa informação. E às vezes você passava ali, mas você passar o porquê você está tirando, né? É muito subjetivo para ele, às vezes, entender como ele tem que fazer, ou até mesmo ele acreditar que aquilo vai resolver para ele. E aí eu fui, de certa forma, me chateei um pouco com isso, eu não estava me fazendo muito bem. E como eu mencionei ainda há pouco, né? Eu passei da banda. Se eu que passei da banda sei o que isso é importante, o quanto isso foi transformador na minha vida, nada mais justo do que eu também montar a banda. Você entendeu? Porque senão, foi o que eu falei, como que uma pessoa vai saber da banda se ele não passou? Se eu que passei, sei que é importante, não faço nada, não, eu vou fazer alguma coisa. E eu comecei a dar aula numa escola. E até então, como eu tinha tocado trompete, eu tinha como fazer a parte de trompete, a professora Silvia fazia a parte de percussão, eu fazia trompete, trompa, e o trombone, a parte de trombone, tuba, eufônio, bom, eu tive alguns bons professores, né?
Porque eu ia perguntando aos meus colegas da USESP como é que fazia isso, como é que fazia aquilo. Então, a minha foi muito dessa forma, entendeu? Vamos aqui, faz o jogo ali, 7ª posição. Então, pedagogicamente, eu fui me virando. Fui fazendo isso até pegando mais experiência, e fui indo. E eu montei, na primeira vez, foi um projeto no Parque do Novo Mundo, lá em São Paulo. E ali a gente estava tendo um êxito também, mas como eu mudei para Tatuí, então eu fui em Tatuí numa escola, com intermédio de um professor do conservatório, ele indicou uma escola lá na cidade, e nós fomos. Só que era uma escola de ensino fundamental. O aluno mais velho tinha 10 anos de idade. E os instrumentos que eu tinha eram aqueles mesmos, era um trombone de vara. Eu falei, eu tinha que fazer alguma coisa. Claro, que eu gostaria de fazer instrumentos adaptados para criança, todas essas, bom, óbvio que sim, mas era o que a gente tinha ali. E a gente começou a trabalhar com essa garotada, sempre de uma forma, daquilo que eu via que estava, que me causava inquietação das pessoas fazendo, eu colocava em prática ali. Então, eu sempre fazia aula que eu não podia criar um problema nas crianças. Então, fazia aula de respiração, fazia aula de alongamento. Depois a gente passou a fazer também aula de educação física com eles, tudo. Tinha todo sábado, era um momento de cuidar mais pesado mesmo, né? E todas essas situações de formação de embocadura, postura, de sonoridade, de comprometimento. Ninguém ali foi por dom ou por talento. Não, nós fizemos uma apresentação na escola para falar que nós gostaríamos de montar banda. Tivemos 300, quase 300 e tantos alunos em uma escola. E aí nós começamos a dar aula de 15 em 15 minutos na sala. Eles abriam espaço lá para a gente dava... Ninguém desistia. Ninguém desistia. E eu só tinha 40 instrumentos. Eu falei, nossa, e agora como que eu vou fazer? Aí eu tive a ideia de conversar com os alunos, falar, olha, vamos fazer uma seleção aqui. Mas a seleção foi de comprometimento e condições para estar na escola. Porque, assim, a escola ela atendia a zona rural também. Então, tinha muitos alunos da zona rural que eles dependiam do transporte para irem até a escola, certo? Então, nos finais de semana e apresentação, eles não tinham como participar. Então, foram esses tipos de situações que foram separando quem poderia e quem não poderia, entendeu? E nunca foi assim, ó, você tem talento, ó, você vai... E nunca falei para eles assim, olha, você vai tocar trombone, você vai tocar trombone. Eles escolheram. Eles escolheram o instrumento, entendeu? E nós fomos fazendo, sempre dando esse aporte, né, de conhecimento bem embasado com eles e foi crescendo. Então, tudo aquilo que eu estava falando desde lá de antes, nos concursos, tudo. Aí eu vim mostrando, olha, dá certo. E foi dessa forma. E chamou a atenção, né? Chamou a atenção. E, por exemplo, quando nós participamos de alguns concursos, então, esse também é uma outra ponto, sabe, delicado, porque a maioria dos concursos não tem a categoria infantil. Por quê? Você não tem a categoria, já tem ali, muitos só tem juvenil e sênior. Eu queria participar, eu tive que ganhar na sênior. Disputou na sênior mesmo? Na sênior, nós fomos vários na sênior, gente, nesses concursos abertos, vários deles. Os que nós só fizemos da nossa categoria foi no nacional, estadual e mundial. E os outros, a gente foi tudo sênior. E de pessoas que tinham músicos profissionais tocando e tudo. Eu lembro um dos primeiros que nós fomos na sênior, acho que o mais velho tinha o nosso mais velho tinha 14 anos. Eu tinha criança de vários, de 6, de 7, 12. Que a banda era grande, a banda ficou grande, né? Então, mas assim, também fazer os arranjos. Eu sabia para quem era, sabia. Então, tinha muita gente que vinha pedir o meu arranjo, eu entregava a partitura original. Ah, mas você está tocando? Eu falei, o que eu estou tocando
para esse grupo aqui. Então, você adapta para o seu grupo, tá entendendo? Eu sempre tomei esse cuidado, entendeu? Se eu colocar para esses trompetes, para os seus trompetes, fazer o que esses três aqui estão fazendo, não vai, eu vou criar um problema para você. E a Lira durou quantos anos de atividade? Foram quase 13 anos. 13 anos. E ali nós fizemos, olha, tudo quanto é possível nós fizemos. Assim, de você imaginar, sei lá, uma banda pode alcançar, nós alcançamos ali. Né? Várias apresentações, vários programas de televisão, Criança Esperança, Caldeirão do Hulk, deixa eu ver, nossa, tantos. Agora até me foge algumas coisas assim, Serginho Grossman, Sandra Nemberg, na Record também, fizemos algumas programações da Record. E tinha algumas programações que era assim, lançamento de televisão, lançamento de coisas, a Globo vai lançar não sei o quê. Aí a apresentação fechada era a gente. Entendeu? Então, nós tocamos muitas coisas assim, eventos fechados. Chegou a gravar alguma CD, alguma coisa audiovisual? Então, nós fizemos fomos convidados também para mandar, mas eu não tinha, você me lembra? Eu não tinha material. Uma pessoa que era do Circo de Soleil. Aí foi em casa, aí queria saber se a gente queria ir, se pedia material. Eu falei, não tenho material. Não tinha nem como fazer, não tinha mesmo. Que era para o Circo de Soleil vir para o Brasil, ele queria saber se a gente poderia participar lá, fazer alguma coisa. Aí não deu. Teve uma situação de uma quase entrada na Copa, mas aí tem muitas outras questões que envolvem. Tocamos Ministério, Desfile de Brasília, Presidência da República, Senado, Câmara, presídios, Casa de Detenção de Menores, não sei se chama de detenção, mas é a Casa de Menores, né? Tanto masculino quanto feminino. 3 turnês pela Europa. 2 na Argentina, muitas coisas. E essa da Sala São Paulo surgiu por um convite também para a gente fazer na Sala São Paulo, e a TV Cultura entrou em contato. Então foi uma gravação da TV Cultura. Essa tem no YouTube, essa gravação? Está no YouTube, está lá, Sala São Paulo. A gravação que foi a primeira vez que uma banda marcial foi na Sala São Paulo. Isso é um marco histórico. Né? E a primeira vez que a TV Cultura fez isso, fez uma gravação de uma banda marcial também. No Festival de Inverno de Campos do Jordão, nós tocamos 10 anos consecutivos lá em cima. Já tinha empresas de turismo que ligavam para mim no início do ano, já para saber se eu já tinha a data, porque já tinha um público cativo querendo ir. Então, eles já faziam um pacote de turismo para a nossa apresentação. Incrível, incrível. Acho que assim, o grande marco de tudo isso é o poder da música, né? Exato. E aí eu pergunto assim, ainda hoje a gente precisa comprovar o efeito, a causa e o impacto da música na sociedade. Aí, como você observa hoje essa conjuntura entre música, sociedade, mercado de trabalho, os benefícios da música e o impacto da música na sociedade hoje em dia? Olha, eu vou usar já de início o próprio exemplo, o meu exemplo, né, que tive a minha ascensão social, assim, né, com a música, e aprendi muitas situações. Na música, principalmente quando você faz esse trabalho em grupo, né, diferente de alguns instrumentos que são mais solitários, assim, o piano é muito solitário, né? O piano ele tem que se dedicar muito ali. Mas na música, na banda, a gente tem aquelas convivências que são micro-sociedades, né? E você vai aprendendo a respeitar o próximo ali, né? E a se respeitar também dentro daquele, e a ser respeitado. Eu lembro assim de situações que eu passei tanto quando eu tocava e depois quando em concurso, que quando você vai num concurso, por exemplo, tem um solo lá, o Fábio vai solar, tá todo mundo torcendo para o Fábio, a banda inteira é o Fábio, assim, aquela, sabe? Então eu acho que isso
traz assim uma admiração ao colega também, um respeito ao colega, o torcer pelo colega. Isso faz muita falta hoje em dia nesse mundo corporativo, da forma como anda, né? Então isso é uma das situações. E nós vamos cair dentro daquela situação. Se as pessoas não sabem, né? Olha só, os jesuítas vieram para o Brasil em 1546, se não me engano. A forma dos jesuítas lidar com a educação, eles passavam acho que era retórica, era gramática, oratória e artes, né? E tinha as artes dos ofícios, e tinha ali, entre elas tinha música, tinha pintura, tinha escultura. E eles faziam isso de forma coletiva. E faziam isso porque com essas artes é que eles ensinavam as outras. E foi muito bem sucedido. Eles ficaram cerca de 200 anos, quase 200 anos aqui no Brasil. E a gente está até hoje tentando mostrar isso. Eu acho um absurdo isso, entendeu? Eu acho um absurdo. Eles já mostraram. Já é comprovado. Já é comprovado. Eu tenho que falar de novo para todo mundo. Olha, eu fui assim, lá na Lira, nós temos ali inúmeros alunos. Eu não vou falar, olha, se eu for falar de músicos que passaram conosco ali, tiveram seu início, e hoje estão tocando em orquestras profissionais, em grupos profissionais, estão professores de universidade, tem vários, entendeu? Passaram vários músicos de metais e de percussão. E a grande maioria, a grande conquista, é que são todos aqueles, mesmo que não são da área musical, são bons seres humanos, lidam muito bem com a sociedade. Você entendeu? Então, isso é a maior conquista. Isso é a prova, eu tenho essa prova. Então, eu tenho situações de ex-alunos que a gente mantém contato, né? E, por exemplo, tem alunos que hoje são advogados, tem alunos que dali eles incentivaram e foram, a gente sempre prezando pela educação, pelo estudo, sempre cobrando, sempre aquelas coisas, a gente fazendo aquele papel mesmo, assim, de não só falando, não pode faltar, não pode isso, sempre fazendo esse papel. Questão de horários, então, assim, tem alunos hoje que eles têm salão de beleza, tem café, fala, professor, todos eles são unânimes, tudo aqui é Lira. Desde o horário, desde como você trata o próximo, tudo aqui é Lira. Então, isso é uma prova de transformação, né? Eu acho que não é nem transformação, é se dá o passo. De vez em quando eu penso em algumas situações, né? Ninguém nasceu para ser ruim. Você nasceu para você melhorar do que você era, né? A gente sempre está para melhorar. Alguma coisa ali no meio do caminho, às vezes a música ela não deixa você sair desse caminho. Você entendeu? Então não é que porque a música transforma. Ela não é que ela transforma, ela mantém você no caminho bom. Só potencializa. Só potencializa, você entendeu? No meu modo de entender é esse. Ela não deixa você sair desse seu caminho. O que eu falo sempre, a música é para todos. Tem que ser acessível a todos, né? Nesse momento a gente pergunta da plateia, se alguém tem alguma pergunta para fazer, professor Adalto, pode ficar à vontade. Alguém, uma pergunta? Perguntas? Daniel. Boa noite, eu sou Daniel, do curso de clarinete aqui da universidade. A minha pergunta é, o senhor falou referente a alguns trabalhos que o senhor participou. Sim. Onde a gente poderia ter acesso a esses trabalhos, gravações? Tem algum blog? Quando você põe discografia, Adalto Soares tem algumas situações. Lá tem várias situações, né, na discografia. E tem pela plataforma Lattes, que lá tem que estar tudo comprovado também, né? Tem algumas gravações ainda que ainda vem, né? Porque eu deixei de atuar em orquestra mais efetivamente no ano de 2001. Até então não tinha muitas gravações. A gente tinha algumas gravações da antiga Orquestra do Estado, mas quando a gente tocava em Campos do Jordão, e raríssimas gravações da TV Cultura. Então, quando mostra, às vezes algum colega ou outro tem alguma coisa no YouTube, mas colocar no YouTube Adalto Soares vem algumas situações de gravação lá também.
Mais uma pergunta? Mais uma pergunta. Mauro, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Um prazer lhe conhecer. Quem está iniciando esse processo de trabalhar com bandas marciais, na verdade já veio desse lugar, né? Mas está retornando para desenvolver aquilo que já vem exercitando já há algum tempo, né? O que o senhor recomenda de material para leitura, referência em relação a isso, a esse universo, né? Porque, por exemplo, a gente tem a realidade da nossa região, né? Amazônia, distâncias, nosso meio de transporte principal é por água, né? Ou avião, tudo isso. Uhum. E aí, o que o senhor, na sua experiência de ter trabalhado, desenvolvido esse trabalho referência, que eu já ouvia falar quando eu iniciei em banda, de lira de tatuí. Uhum. E a gente se espelhava, a gente ia lá buscar no YouTube as gravações para tentar fazer igual. Certo. Era desse jeito. Então, é muito legal ter o senhor aqui, porque a gente tem esse contato, né? E também de poder ouvir a história de perto, assim, mas de forma mais calorosa, né? Então, eu gostaria de saber do senhor o que o senhor pode recomendar. Tá. Hoje nós temos, assim, claro, esse desafio de logística da Amazônia, eu não tenho esse know-how, né? Então, acho que isso aí você passar alguma orientação para mim. É o contrário. Verdade. E assim, o barco você vai, demora. O avião é caro. Tem esse conflito, né? Agora, tem situações pedagógicas, né? Então, vamos pontuar. Situações pedagógicas. Eu creio que a pessoa que está à frente, ele é o que mais tem que estudar. Ninguém vai estudar mais do que você. Então, a pessoa que está à frente, né? Porque ele tem que estar preparado para ter caminhos pedagógicos para as mais diversas situações que você vai encontrar. Então, não se colocar numa posição de eu sou o detentor de todo o conhecimento, eu parei aqui e agora eu já sei. Isso jamais. Como nós estamos aqui hoje, né? Você está dentro da academia, você tá seguindo esse caminho de ter mais conhecimento, né? De produzir conhecimento. E eu acho importante isso. Tem esse conhecimento também da forma, não sei, você é da área marcial, né? Banda marcial, é isso, né? Então, esse conhecimento de formação de embocadura, do corpo, isso é importantíssimo, porque aquela primeira informação que você passa, quase que todos nós aqui temos aquela questão assim de... Você lembra exatamente o dia que você foi quis ir na banda? Quase todos nós aqui temos isso na memória. O primeiro dia que você foi lá. Então, aquele dia ali é importante. Então, aquele acolhimento, entendeu? E a maneira como você vai colocar o bocal na boca do iniciante, né? Vai posicionar, também é importante. Porque aquilo vai fixar como uma verdade. Então, se você não faz um trabalho, se você não tem esse know-how, né, esse conhecimento para fazer isso de uma forma que não vá criar um prejuízo pedagógico, técnico para esse aluno, naquele momento você criou um problema, muitas vezes até um problema que pode se tornar um problema de cunho psicológico. Você pode transformar ele numa pessoa, sabe, para dentro, uma pessoa que vai achar que ele não consegue, aí ele vai ver o colega tocando, ele não consegue, sabe, tem uma série de situações. Você não quis fazer isso, mas a sua falta de conhecimento ou entendimento o levou a isso. Então, isso é importantíssimo, esse primeiro contato. Porque dali, quando você põe ele no caminho certinho, ele vai desenvolver. É muito simples.
história. Ele vai desenvolver. Você passa os estudos certinho, as coisas. Tenha sempre um planejamento pedagógico. Não só fazer. O da Lira foi sempre assim. Então, desde o primeiro ao último dia, nós fizemos aquecimentos. Tinha esse aquecimento que ele era pautado na respiração, no corpo, estudos, uma rotina de estudos. Então, isso foi muito bem trabalhado durante todo... Para você ter uma ideia, no último dia, só eu e minha esposa, nem o meu filho sabia. Nós não vamos mais continuar. Uma série de situações, não vai dar para continuar. Chegamos lá, respiração, alongamento, fizemos todos os estudos. Gente, agora a gente pode guardar, eu preciso conversar com vocês. Entendeu? Do primeiro ao último dia. Todas as apresentações, nós vamos tocar de 20 horas. Às 18 horas a gente estava no palco. Fazia todo o aquecimento, conhecia o palco, olhava tudo que tinha que ser feito, saída, entrada, rota de fuga, se precisasse, tudo, olhava tudo. Então, é uma estratégia, era uma programação feita para as coisas profissionalmente funcionarem, entendeu? Quando é assim, dá certo, você vai dizer. Isso na parte de fundamentos, na parte de técnica. Eu colocava também, vai muita coisa, às vezes eu vou falar. Eu colocava também qual tipo de música nós colocávamos, né? O desafio, né? Então, sempre tinha uma música que ela estava dentro do nível. E tinha música que era para puxar o nível para cima. Que aquela era, a gente estava assim, olha, eu vou tocar o ano que vem essa música. Então, eu começo a programar essa música aqui agora. Aí já ia trabalhando ela aqui. E aí já fica aquela... E aí vinham trabalhando para colocar no próximo ano. Dentro da música que eles já tocavam, aí tinham lá, o Fábio, ele está com uma situação aqui que ele não está fazendo isso aqui muito legal, né? Mas aí o que eu fazia? Eu, no arranjo, eu colocava um pouquinho ali, até o Fábio chegar naquilo ali. E aí ele fica ali tentando tocar. Então, isso também vai subir no nível dele, certo? Mas sempre dentro desse limite. Então, tem uma estratégia pedagógica também importante. O que você fazer? Fazia toda uma parte histórica à mão. Todo mundo tinha que trazer exponentes. Vamos tocar músicas de Guerra Peixe. Quem era o Guerra Peixe? Porque o Guerra Peixe ele fez um trabalho, Maracatu do Recife, aí vamos fazer coisas do Guerra Peixe, vamos tocar maracatu, então vamos ler isso das coisas do Guerra Peixe, deixava lá, todo mundo tinha que fazer pesquisa. Todo mundo está sabendo quem é o Guerra Peixe. Todo mundo está sabendo quem é o Lourenço Fernandes, quem é Vila Lobos, Semana de Moderna, de Semana de 1920. Então, todo mundo sabendo, entendeu? Semana de Arte Moderna. Então, tudo nós fazíamos, todas essas situações. Vamos tocar em Salvador. Opa, vamos lá, fazer trabalho sobre Salvador. Era sempre assim, porque você vai crescendo o nível deles também, de entendimento deles. Então, você pede uma determinada situação, ele não sabe o que é isso. Agora, a pessoa que está à frente, ele tem que ter... hoje em dia eu vejo que esses conhecimentos de psicologia, conhecimento de sociologia são muito bem-vindos. São muito bem-vindos. A gente saber as questões de comportamento de uma sociedade, para você entender onde você está, o que você está. Não dá para eu chegar num lugar e ficar cobrando determinadas situações se eu não entendo aquela realidade. Eu não sei quem é aquela pessoa, eu tenho que saber quem é aquela pessoa. Eu não vou chegar e exigir dele algo que não é. Eu tenho que saber quem é esse ser humano aqui. Eu tenho que saber. Entendeu? Então, isso eu acho muito importante. Se eu estou à frente, eu nunca falei algo que talvez pudesse acontecer. Tal dia estamos saindo para isso aqui. Já está tudo certo? Eu não vendia... Eu não falei, vender sonhos, né?
Ele não era um vendedor de sonhos. Só chegava com a realidade. Pum, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Senão, às vezes, alguma coisa, como várias situações não foram, aí ia ficar frustrado, entendeu? Eu não fiz isso. Então, a postura da pessoa que está à frente, da ética e é o exemplo. Ele é o exemplo. Se você falar palavrão, se você desrespeitar as pessoas, é isso que você está passando para o seu grupo. Não pode. Então, eu não faço, não. Entendeu? Basicamente, é isso aí. Eu acho que é bem simples. É difícil, mas é simples. É simples, mas é difícil. Bom demais. Gente, chegamos aqui ao nosso final do segundo episódio do nosso podcast Conversando no Tom. E eu deixo o professor Adalto com as considerações finais. Fábio, minhas considerações são as melhores possíveis, né? De uma esperança que a gente tem que, né, daqui saiam também grandes personalidades aí, não só da música, mas a gente precisa de pessoas que passaram pela música, que continuam com a música e estejam em determinados pontos estratégicos, né? Que possam entender, que tenham esse entendimento, que possam também levar para que outros possam fazer música também, né? Não é a gente... Eu tinha muito essa situação de querer que todo mundo fosse músico, mas não, a música também ela pode levar você a determinadas situações que depois você vai conseguir levar outros com você também. Então, a minha consideração é mais positiva possível nesse sentido e isso é uma mensagem mesmo de acreditar, né? De acreditar. Obrigado, professor Adalto. Encerramos aqui o nosso segundo episódio do podcast Conversando no Tom, que tem um oferecimento da Universidade do Estado do Amazonas, do curso de música da Universidade do Estado do Amazonas, do Laboratório de Pesquisas Práticas e Ensinos Musicais, o LAPEN, e ao Programa Profissional de Pós-Graduação em Música. Sendo assim, agradecemos muito ao nosso LAPMUS, que contribui assim com a nossa gravação aqui. Então, muito obrigado a todos e todas. Uma boa noite. Pode falar, professor. Não só mencionar, hoje nós tivemos, infelizmente, o falecimento do professor Coelho, que foi um grande incentivador e um grande educador da área de bandas no nosso país, né? Então, deixar aqui a mensagem a toda a família de admiração, né? Muito bom. Então, nossos sentimentos é a toda a família e uma boa noite a todos vocês. Obrigado.